Então, gente, hoje nós vamos fazer uma breve introdução sobre a ciência da bioética, sobre essa disciplina que, como eu disse para vocês, ela é tão vasta, tão abrangente, tão multifatorial. Por que vocês estão aprendendo bioética? Por que vocês têm essa disciplina no currículo de vocês? Porque é preciso que vocês entendam o seguinte: quando vocês se formarem na universidade e vocês saírem para o campo de trabalho, o sangue do paciente que vocês vão manipular, o material genético e tudo quanto é espécime clínico que passar na mão de vocês, aquilo ali pertence a uma pessoa. Entende? Tem gente que acha que o biomédico não precisa fazer bioética porque ele não vai lidar diretamente com o paciente. Besteira. Porque aquilo que você manipula do paciente diz respeito a uma pessoa. Aquele sangue é de uma pessoa, aquele DNA é de uma pessoa, aquela célula é de uma pessoa, aquele exame que você precisa fazer o diagnóstico pertence a uma pessoa que está doente. Tá? Então, por mais que às vezes você não tenha uma lida direta com o paciente no dia a dia, eticamente você precisa respeitar inclusive o material que é oriundo dele, porque aquilo diz respeito a ele. Tá bem? Então o respeito que cabe a um ser humano se estende a tudo que você tira dele e leva para dentro do laboratório. Por isso é importante vocês terem essa visão ética. Porque é perigoso para o biomédico, porque como ele não está vendo a pessoa diretamente, ele não tem aquele contato emocional com a pessoa, e às vezes isso dá a ele o direito, ou então existe essa tendência da pessoa, por não estar vendo o paciente, ele fica mais suscetível a se deixar levar por algumas armadilhas do mercado de trabalho, armadilhas financeiras ou de interesse particular, entendem? Quando a pessoa está ali lidando diretamente com o paciente, olhando no olho, ela fica um pouco mais sensível ao paciente. Como vocês não talvez vocês lidem mais com material clínico, com espécime clínico, do que diretamente com o paciente, vocês podem ter esse risco, tá? De ficar insensíveis ao paciente. Porém, lembrem-se, tudo aquilo que vocês tocam do paciente pertence a ele, como se fosse ele mesmo. Tá bem? No sentido profissional, logicamente. E a bioética é justamente a ciência que vocês vão estudar, que vai ensinar a vocês os valores que a vida humana tem. Entendem? É ela que vai balizar as atitudes de vocês. O que é eticamente correto, o que é eticamente incorreto, o que precisa ser feito quando eu vou iniciar uma pesquisa científica que lida com seres humanos. Eu posso tratá-los como objeto? Eu posso tratá-los como se eles fossem uma coisa qualquer, como se ele tivesse uma utilidade segundo o meu interesse? Não. Se eu estou lidando com uma pessoa humana, eu preciso ter para com ela respeito como uma pessoa humana, entendem? Não é simplesmente uma pesquisa com rocha ou com árvore, entendem? Até a bioética animal, ela é muito estudada, ela é profunda, inclusive. Existem regimentos seríssimos dentro da bioética animal. Para quem não sabe, eu sou veterinário, tá? Pô, professor, você é veterinário? Sou veterinário, fica logo sabendo. Tá bem? Não tem problema nenhum, fiquem tranquilos. Então, a bioética, essa disciplina que vai ensinar a vocês quando vocês podem e quando vocês não podem fazer algo. Porém, ela não é uma disciplina legalista. Senão vocês estariam estudando uma disciplina chamada deontologia. A deontologia, ela é a disciplina regimentar. O que você pode e o que você não pode legalmente, a partir da legislação, a partir daquilo que está pré-definido como lei para um médico. Entenderam? Então, o médico tem que prestar socorro num caso de emergência. Se ele não for prestar o socorro naquele momento para aquela emergência, ele pode ser preso por omissão de socorro. Isso é deontologia, isso é código médico. Porém, a forma como você vai abordar aquele paciente, a forma como você vai lidar com ele, no sentido de bem atendê-lo, de olhar para ele como um ser humano, de não fazer da vida dele um objeto da sua manipulação, isso não é legalismo. Isso já entra no campo da bioética, de respeitar a autonomia do paciente, de se você for fazer com ele uma pesquisa, dar a ele a autonomia devida e perguntar se ele quer.
Isso não é código médico, isso é bioética. Entendem? A bioética sai desse campo legal e entra mais no campo filosófico, digamos assim. Eu não gosto muito de usar essa palavra porque todo mundo da área médica rejeita, né? Ai, filosofia. Não é bem por aí. Entenderam o que eu estou falando até agora? Alguém tem alguma dúvida? Podemos seguir? Então, eu sempre gosto de começar essa aula sem entrar diretamente com a história da bioética. Depois a gente vai falar um pouquinho da história. Mas antes disso, eu queria levantar dentro de vocês a disciplina escondida, porque ela já está aí, creiam nisso, tá? Vocês já têm aí dentro de vocês o bioéticozinho guardado. Ele só vai despertar ao longo do período, tá bem? E aí eu pergunto para vocês, a ciência médica, ela está a serviço de quem? Quem é o alvo da ciência médica, da ciência biológica? É uma pergunta. O paciente, a sociedade, tem certeza? A ciência médica, em geral, as ciências biológicas, se elas não estiverem a serviço do paciente, se elas não estiverem a serviço da pessoa de quem eu estou cuidando, existe ali o risco de uma inversão de valores. Entendem? Por que eu coloquei aqui essas notas de dólar e um estetoscópio aqui? Porque se a gente inverte o valor da bioética e começa a querer olhar para a vida humana como um objeto de exploração, de manipulação, alguém que pode me ajudar a ter mais lucro, alguém que eu posso relativizar o valor de acordo com o meu interesse, você está jogando no lixo a sua formação e você está sendo antiético. Entenderam? A ciência médica, ela foi criada para o bem do paciente, para protegê-lo, para ampará-lo, para dar a ele um suporte médico e de saúde, para que ele fique bem. Ele é o alvo da nossa atenção. O alvo da nossa atenção não é o artigo que eu vou publicar, que eu preciso de qualquer maneira arrumar um paciente com AIDS, que tenha tuberculose, e eu vou fazer um monte de experimentação com ele sem ele nem saber. Está errado. A ciência médica, ela não está a serviço das publicações de artigo, ela está a serviço da pessoa humana. E a gente precisa entender isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? E no começo eu falei que eu tinha as minhas posições muito claras. Tem gente que começa a manipular o conceito de vida, para que o conceito de vida se encaixe nos interesses dele. Entendem? Para que o conceito de vida seja relativo e de acordo com aquilo que eu quero, aí eu valorizo ou não valorizo a vida naquele determinado momento. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque como isso é algo conceitual, se você levar isso para o campo dos conceitos, cada um puxa para o seu lado e vira um cabo de guerra. Entenderam? Por isso que nós vamos ter uma aula aqui onde nós vamos nos posicionar em relação ao que é a vida humana. Para a partir daí a gente construir todo o outro cenário da disciplina. Senão, se a gente não põe aqui uma pedra fundamental aqui, pronto, em cima disso a gente constrói o edifício. A gente começa a construir o edifício na areia movediça. Um puxa para um lado, aí afunda, e o outro puxa para o lado, afunda. A gente precisa definir conceitos a partir daquilo que a ciência nos ensina. Entenderam? Então, vocês entendem que vocês, quando se formarem, vocês vão estar a serviço de pessoas. E que existe o risco de, ao longo da carreira de vocês, se vocês perderem esse foco de que vocês estão a serviço de uma pessoa, vocês podem querer exercer a biomedicina de vocês a serviço de vocês mesmos. Às vezes com justificativas muito lícitas. Não, Renato, eu estou fazendo isso porque eu estou precisando de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. Acontece que a sua profissão ela não está a serviço do dinheiro que você ganha, ela está a serviço de alguém que precisa do que você estudou para ficar boa de uma doença. Ou para ter uma morte decente, uma morte digna. Entendem? Portanto, a vida humana ela está a serviço da vida. Da vida de pessoas. Entendem? Quem é mais importante, a ciência médica ou a vida humana?
Essa pergunta parece fácil de responder, mas ela não é tão simples assim. Nós vemos por aí muitas pessoas que, para poder receber mais investimentos do governo, para poder equipar o seu laboratório, para poder seguir na linha de pesquisa que ela entrou, ela não está nem aí para a vida humana se torna algo descartável. Vocês vão ver aqui, quando eu começar a contar a história da bioética, que isso em muitos momentos da história foi algo marcante. Hitler, ele pegava um médico que foi formado para cuidar da vida humana e ele simplesmente relativizava a vida. Você serve, você não serve, você é mais humano do que ele, você morre e você fica. O nome disso é eugenia, escolher quem vai viver de acordo com o meu interesse e o valor que eu atribuo àquela pessoa. Aí você pode achar isso um absurdo. Você pode derramar lágrimas porque isso é triste. Mas a gente olha hoje para dentro de alguns laboratórios de genética e acontece a mesma coisa. Escolhe-se quem vai viver e quem vai morrer. Ai, Renato, mas não é injusto com os pais que eles tenham um filho doente? Eu não estou aqui discutindo questão de justiça ou injustiça, porque eu não sou Deus. O que acontece é o seguinte, a vida humana, se você começa a relativizar o valor, você vai fazer como na Holanda, que eles estão para aprovar a eutanásia de crianças nascidas com síndrome de Down até 4 anos. Entendem que você começa a entrar num caminho que não tem volta. Não tem volta, porque se você permite que seja selecionado dentro do laboratório um embrião que tem trissomia do cromossomo 21, para ali ele ser descartado, legalmente um casal de pais pode entrar na justiça e pedir o mesmo direito sobre um filho que tem 4 anos de idade. Legalmente ele pode fazer isso perfeitamente. Entendem? Vocês estão entendendo o raciocínio que eu estou querendo colocar aqui? Não se alarmem. Eu vou trazer para vocês dados chocantes. Não se importem com isso. É justamente para vocês despertarem para a função que vocês vão ter na sociedade. Tá bem? Então, a ciência médica ela não pode ser o valor principal daquilo que você está fazendo. A minha pesquisa, os meus resultados, e a minha carreira, e o que eu vou descobrir, e a minha fama. Isso não é nada diante de uma vida. Entenderam? Vocês podem passar o resto da vida de vocês traumatizados por terem matado alguém e ainda assim ganharem o prêmio Nobel da biomedicina. E não vai ter valido nada. Como aconteceu com Jérôme Lejeune. Conhece Jérôme Lejeune? Seria bom vocês saberem quem ele é. Médico, pediatra, geneticista francês. Ele descobriu a trissomia do cromossomo 21, que eu citei, da síndrome de Down. Ele descobriu. E ele começou a investigar mais profundamente e chamou outros investigadores que, ao invés de começar a auxiliar os pais destas crianças para que elas vivessem melhor, o que os investigadores quiseram começar a fazer? Orientados pela ONU? Não. Já que a gente descobriu a trissomia no indivíduo nascido, vamos pesquisar no embrião, que aí a gente pode matar. Não vai nascer. E aí a gente seleciona já no útero e os pais não precisam ter uma criança com síndrome de Down. Então, Jérôme Lejeune, sabendo disso, ele foi a uma assembleia da Organização das Nações Unidas e ele disse publicamente, ele estava para ganhar um prêmio Nobel, já estava tudo certo. Estava tudo certo. Prêmio Nobel da Medicina para o cara descobriu a trissomia da doença que estava na moda na época. E ele disse publicamente na ONU, vocês estão transformando um órgão que foi criado para proteger a vida num instituto de assassinato da vida humana. Terminou o discurso dele assim, pegou as coisas dele, foi embora e ligou para a esposa dele e falou assim, hoje eu acabei de perder o meu prêmio Nobel. Porque ele sabia que aquele discurso era incompatível com a mentalidade da ONU, por exemplo. E ele disse isso para a esposa dele, não deu outra. O prêmio Nobel da Medicina daquele ano foi para um Zé Mané qualquer lá, que eu nem sei quem foi. E ele não ganhou. Por quê? Ele colocou a vida humana e aquilo que ele acredita que ela seja acima até mesmo da carreira dele.
Entenderam? Ele perdeu o prêmio Nobel. Mas dentro da área médica, para as pessoas que reconhecem o valor que ele tem, o prêmio que ele ganhou em termos de prestígio como um médico correto é muito maior do que um prêmio Nobel. Tanto que o cara ganhou o prêmio Nobel daquele ano, ninguém lembra. Ele, todos lembram até hoje. Tá bem? Apesar disso também não ser nada demais, né? Então, o progresso técnico, queridos, seja ele no campo da pesquisa, seja ele no campo clínico, todo progresso técnico, tudo aquilo que se descobre de novo, ele deve ser controlado e acompanhar a consciência da humanidade sobre os efeitos que eles podem ter no mundo e na sociedade, para que as novas descobertas e suas aplicações não fiquem sujeitas a todo tipo de interesse. Renato, descobriram agora, o Projeto Genoma descobriu como é que a pessoa pode ter fibrose cística. Beleza. Descobriram um gene que vai levar a pessoa a ter fibrose cística. Descobriram o gene que vai fazer com que a pessoa no futuro tenha uma propensão a ter câncer de colo do útero. Beleza. Isso se chama progresso técnico. Nós conseguimos fazer uma descoberta. Porém, isso precisa ser submetido a quê? A lei que rege a medicina? Não. Precisa ser submetido àquilo que a bioética ensina, para que a vida humana não seja manipulada, que isso precisa acompanhar a consciência da humanidade, a consciência de que nós temos de que é a vida humana. Porque isso ao longo dos anos, queridos, foi evoluindo. Na Idade Média, por exemplo, não se podia fazer dissecção de seres humanos mortos. Não era permitido, não podia ter acesso. Os estudos eram feitos num cadáver de porco, um cadáver de cavalo. Cadáver humano não podia ser investigado. Entendem? Ao longo dos anos foi se entendendo a necessidade para a ciência daquilo ser feito, e aí com todo respeito, hoje em dia isso é permitido. Por quê? Isso acompanhou a consciência da humanidade. É muito melhor você pegar um cadáver e tratar dele com respeito para aprender nele algo que é importante para você exercer numa pessoa que está viva. Entenderam? Então, beleza, descobrimos lá o gene que vai fazer com que a pessoa tenha fibrose cística no futuro. E o que você vai fazer com isso? Quais são os seus interesses? O interesse é você saber que a pessoa pode ter fibrose cística no futuro. E você, assim que ela nascer, começar um processo de acompanhamento e informação e suporte médico para que ao primeiro sinal a pessoa seja tratada, ou você vai fazer daquilo ali uma eugenia? Vai fazer daquilo ali um processo de seleção para que o mundo não tenha mais pessoas com fibrose cística? Porque você pode achar lícito isso. Você pode achar lícito. Não, Renato. Se a pessoa é doente, seleção natural. Primeiro que não é natural, porque é artificial, porque é você que está fazendo. Segundo, isso se estende. Entendam o seguinte, gente, a cabeça humana, muitas vezes, ela é maldosa. Nós, muitas vezes, nos comportamos malvadamente. Se vocês não, eu sim. E aí, rapidamente, se você descobrir o gene da fibrose cística e você aceita eticamente que é normal você matar uma criança que vai ter fibrose cística, você vai achar normal matar uma que vai ser calva. Você vai achar normal matar uma que vai ter olho preto, porque você quer azul. Isso abre um precedente muito perigoso. Vocês podem estar achando que eu estou exagerando, mas isso já existe. Já existem pessoas com esse tipo de solicitação. Mulheres que fazem inseminação artificial direcionada. Eu quero um filho que vai ter entre 1,78 m e 1,82 m, que vai ter olho azul, que ele precisa ter o QI altíssimo. Se não for assim, elimina o embrião que eu faço outra depois. O nome disso, gente, é eugenia. Entenderam? O nome disso é colocar o nome não, né? Mas isso é a expressão de quem coloca o progresso técnico em função de algum tipo de interesse. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio ou estão achando que eu estou exagerando um pouco de cara? Estou pegando muito pesado? Eu estou querendo que vocês se posicionem naquilo que a bioética trata em si. Vocês estão conseguindo? Está tranquilo? Está bem? Portanto,
É importante a gente entender que as ciências médicas e biológicas, elas são um bem. Se elas são um bem, elas foram criadas para fazer o bem. Entendem? Elas não são um mal. Porque a gente pode cair nessa armadilha, né? Não, então agora nós vamos acabar com a pesquisa no campo genético. Não, pelo amor de Deus. Não façam isso, continuem. Porém, vamos direcionar isso para o bem. E não para uma cultura de morte. Entendem? Portanto, meus queridos, em algum momento da vida ou da morte, vocês vão se deparar com esse diálogo aqui. Que é importante que ele seja muito bem resolvido dentro de vocês. Uma pessoa que é bem resolvida, ela sabe que a ética e a técnica dialogam muito tranquilamente. Sabem perfeitamente que toda técnica deve estar regida por uma ética, para que você não fique cego achando que só porque você pode fazer algo, você deve fazer algo. Só porque eu posso saber que uma pessoa vai ter o gene, isso já existe, um gene que dá a ela uma tendência de ser cleptomaníaco. Sabe o que é cleptomania? Mania de roubar. Existem estudos que provam que pais que têm cleptomania têm tendência a gerar filhos com cleptomania. Aí você descobre o gene. Aí o que você vai fazer? Você vai divulgar? Vai publicar na Nature? Ou você vai botar na sua gaveta e vai falar, de aqui ninguém mexe, rasga esse resultado aí, porque se descobrirem isso podem querer matar as crianças. Isso é colocar a técnica a serviço da ética. Estão entendendo? Como, por exemplo, fez o nosso querido pesquisador japonês, que, inconformado em trabalhar com célula-tronco embrionária, que é algo que nasceu muito promissor e até hoje não deu em nada, e que para isso faz com que milhões de embriões no mundo inteiro sejam mortos e congelados anualmente, ele, inconformado com isso, quis colocar a técnica dele a serviço da ética. O que ele fez? Eu vou criar um meio alternativo. Eu não vou, se as células-tronco embrionárias elas são pluripotenciais e são tão importantes, seria maravilhoso poder trabalhar com elas. Mas eticamente é controverso, é complicado, é arriscado. Se eu não sei se aquilo ali juridicamente é vida humana ou não, mas eu considero aquilo enquanto verdade uma vida humana, eu não vou trabalhar com aquilo. O que ele fez? Ele fez o processo inverso. Ele pegou uma célula de tecido vivo, adulto, e ele foi retrocedendo o processo até chegar numa célula pluripotencial sem partir de um embrião. E fez isso, publicou, está feito. Agora é possível ter célula pluripotencial sem que você pegue um embrião, um blastocisto para fazer isso, entenderam? Ele utilizou a técnica dele a serviço da ética. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Tá bem? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Como eu disse para vocês, nem tudo que é possível ser feito é bom, gente. É preciso que a gente coloque sempre na balança. Sempre. Sempre. Tranquilo? A ciência e a técnica, elas estão sempre a serviço da pessoa humana, como nós já destacamos. Todo progresso e toda evolução médico-científica deve estar a serviço do próprio homem, promovendo seu desenvolvimento integral. A pessoa humana, portanto, ela deve ser o fim último da ciência, e não um meio pelo qual eu consigo melhores resultados. Entenderam? Não, Renato, hoje eu preciso sair cedo, vai ter um churrasco lá em casa, então eu preciso fazer esse exame de sangue aqui bem rapidinho. Calma aí. Por trás daquele sangue tem uma pessoa que pode estar com um hematozoário no sangue, que se você não identificá-lo visualmente, ela pode morrer. Ela não tem culpa de você ter churrasco em casa. Ela é uma vida, ela é uma pessoa, ela tem um valor que você precisa colocar na balança. O seu churrasco é a vida humana. E isso, gente, é o nosso dia a dia, que a gente às vezes relaxa e vai deixando a vida levar a gente e esquece que nós lidamos com vida humana. Entenderam?
que nunca pode ser relativizada, colocada em favor dos seus interesses, em favor da sua falta de tempo, em favor do seu mau humor, da sua TPM, da briga com o namorado. Não dá. É preciso que a gente coloque a vida no lugar que ela realmente tem que estar. Estão entendendo o raciocínio? Não, Renato, eu vou fazer aqui um antibiograma para saber qual é o melhor antibiótico que vai matar essa bactéria aqui. Mas está faltando um disquinho aqui, então talvez fosse importante testar ele, mas não tem. A gente bota outro aqui, libera o resultado, o médico vai me ligar. Como assim? Como assim? É preciso que a gente encare com responsabilidade a missão que nós temos enquanto profissionais. Vocês não estão aqui a serviço de vocês mesmos. Se estão aqui para isso, vão embora. Ai, Renato, é duro. Não sou duro. Ninguém convidou vocês para entrar na faculdade. Chegou uma carta lá, a UF convida vocês para entrarem no curso. Acho que eu vou fazer esse negócio aqui. Vou lá ver qual é. Não, vocês prestaram um concurso para entrar aqui. A família de vocês está crente que vocês estão aqui a serviço de quem está lá fora pagando para vocês estudarem. Entenderam? Essas pessoas têm um valor, elas merecem valor. A pessoa que hoje está pagando sua faculdade, amanhã vai estar na mão de vocês dentro do laboratório. Entendem isso? E ele é uma pessoa, e você está estudando para cuidar dela, não para matar. Tá? Estou sendo duro? Não, né? Porque é isso mesmo, gente. A ciência sem consciência não conduz senão à ruína do homem. É importante vocês terem... O meu medo, sabe qual é? É que a gente, ao longo do tempo, com a prática do dia a dia, a gente vai esquecendo a beleza da vida. A beleza daquilo que envolve a nossa profissão. A beleza daquilo que envolve o paciente que a gente está cuidando. E o dom que é para a humanidade ter médico trabalhando. Entenderam? E a gente vai naquele frenesi da vida, deixando que os nossos compromissos, a nossa grande ocupação, tire de nós a beleza daquilo que a gente tem como missão. Entende? Porque vocês não estão na faculdade para vocês estão na faculdade para os outros. Alguém está lá fora precisando que você estude. Vocês têm essa consciência de que alguém está lá fora esperando que daqui a 20 anos ela vai estar doente e é você que vai salvar ela. Vocês têm essa consciência? Isso é muito bonito, gente. Não deixem as acelerações da vida roubarem isso de vocês. Por isso que eu insisto com todas as turmas que eu dou aula. Leiam, leiam. O que vocês andam lendo? O que vocês andam assistindo? Vocês conhecem a história da biomedicina? Conhecem a história? Já leram? Sabe quem é o fundador? Sabe qual é a missão dela? Quem foram os maiores biomédicos da história? Eu não sei. Vai ler. Você vai fazer parte da história. Quem sabe um deles não vai motivar você a também ser um dos maiores. Entenderam? Não por presunção, agora eu vou ser bom. Não. Não. Uma pessoa é boa dentro daquilo que ela faz quando ela cumpre a missão que ela tem que cumprir. Esse é o caminho que a pessoa faz para ser boa naquilo que ela é formada para ser. Quem chega a ser muito bom por ganância, né, por prepotência, porque ele quer chegar lá, o caminho que ele faz é muito injusto. Passa por cima das pessoas, mata os outros. Agora, quando ele chega lá por mérito, porque ele cumpriu a missão dele, é muito bonito você ver a história. Entenderam? Da pessoa. Então, é importante que a gente faça ciência com consciência daquilo que ela é. Uma prestação de serviço aos outros. Entendem? Portanto, não queiramos a ruína do homem, gente. Não queiramos a ruína do homem. Renato, o que é donum vitae? Vocês vão ver que ao longo da disciplina de bioética, muitas vezes eu vou citar aqui documentos que foram escritos por bispos da Igreja Católica, pastores evangélicos, rabinos judeus. Por quê? A maior contribuição que a bioética tem mundialmente parte das religiões. Tá vendo aí? Descobrimos o segredo, agora a bioética é aula de catecismo. Não é nada disso. Não é nada disso. O que vocês precisam entender é o seguinte: não existe nenhuma ciência mais interessada no bem do homem do que aquelas ligadas à religião.
Porque o maior interessado no bem do homem é Deus, que é criador do homem, é autor da vida do homem. Então ele tem todo o interesse que o homem viva plenamente. Portanto, as religiões, aquelas que são sérias e verdadeiras, né? Naquelas que o homem quer tomar o lugar de Deus e impor a religião a próprio punho, essas religiões, elas querem o bem do homem, então elas estudam para que o homem viva e viva bem. Então as contribuições que nós temos das religiões para a bioética são fantásticas, tanto que existe mundialmente um congresso, bioética e religiões, justamente porque a religião contribui de um jeito fantástico para a bioética. Entenderam? Você pega o Manual de Bioética do Conselho Federal de Medicina, que eu vou disponibilizar para vocês. Aliás, eu esqueci de falar disso, né? De bibliografia. Eu encomendei há mais ou menos 1 ano e meio os livros de bioética aqui para a biblioteca. Eu sei que eles estão chegando, tá assim quente o negócio. Não sei se já chegaram, mas eu passo para vocês alguma bibliografia em PDF, tá? O Manual de Bioética do Helios Grescher deve estar chegando na biblioteca, é um grossão assim. Ele é a Bíblia da bioética no mundo todo, tá? Apesar de ser um livro escrito por um cardeal da Igreja Católica. Mas ele é um manual usado no mundo inteiro, em todas as faculdades, né? Então, assim, não olhem para o cardeal, olhem para o manual. Entenderam? Não é tendencioso, é porque ele é mesmo um manual utilizado. Vocês pegam o Manual de Bioética do Conselho Federal de Medicina, os artigos que tem no manual, quase a maioria deles são de pessoas religiosas mesmo, tá bem? Não se espantem com isso é muito comum, tá? Não é à toa que botaram para dar aula para vocês um professor religioso, né? Mas isso é assim mesmo, tá bem? Mas em momento nenhum eu vou me utilizar disso para manipular as ideias de vocês. Não vou fazer isso. Tá? Esse documento aqui, se vocês colocarem no Google, vocês baixam ele, acham com facilidade, com tranquilidade. Tá bem? Então, vamos para a parte mais sistemática e mais chatinha da disciplina, mas que é necessária. Eu sempre digo o seguinte: sem conhecer a história de algo, você não dá o verdadeiro valor àquilo. Por isso que eu digo para vocês, conheçam a história da biomedicina, conheçam a história da medicina, de onde brotou a biomedicina, conheçam a história, leiam os livros que contam a história, tá bem? Se vocês quiserem sugestões, eu dou 200 sugestões para vocês, em vez de ficar lendo só romance, ou esses livros água com açúcar, peguem livros que falem da carreira de vocês. Existem romances médicos, por exemplo, que conta a história da cólera na Inglaterra. Existe isso. Existem livros que contam como foi o controle das doenças, das diarreias hemorrágicas na África. Existe. O cara lá do CDC, do Center of Disease Control, de Atlanta, nos Estados Unidos, o cara conta a história. Existe a história, por exemplo, DNA, O Segredo da Vida, que foi escrito pela pessoa que descobriu a molécula de DNA. É fantástico. Ele conta o dia a dia dele no laboratório. Ele chegava, ele abria a porta, tinha lá uma xícara de chá. Aí ele vai descrevendo como era o dia a dia dele no laboratório até o dia que ele descobriu a molécula de DNA, quais eram os ensaios que ele fazia. Tudo isso em uma linguagem perfeitamente acessível. Entenderam? Então leiam aquilo que diz respeito à carreira de vocês também. Tranquilo? Eu posso depois dar indicação de uns 10, 15 livros para vocês lerem. Alguns, inclusive, disponíveis na internet para baixar. Portanto, meus queridos, a história da bioética, ela teve algumas datas e alguns acontecimentos que foram importantes. Por quê? A bioética, enquanto ciência, ela foi filha de chocadeira, né? Assim, ela nasceu porque ela precisou nascer. Foi uma resposta assim: nossa, está acontecendo isso, a gente precisa reagir, aí reage na sua bioética. Entendeu? A bioética, ela nasceu, ela foi um parto distócio, assim, um parto induzido. Distócio não, parto induzido. Distócio é outra coisa. Vocês sabem o que é parto distócio? É um parto difícil, né? Um parto, a criança está sentada, ou então está virada de outro lado. Tá bem? Parto induzido é outra coisa. Em 1900... Gente, eu não vou contar aqui a história desde Aristóteles, que já cuidava, não. A história contemporânea da bioética, né? Porque, não, Renato, existem registros que Sócrates... Beleza, então vamos contar a história do Sócrates, jogador da seleção. Porque eu não vou vir lá de 5.800 a.C. Não, Renato, Adão e Eva, Adão era bioeticista. Não dá.
tá bem? História moderna. Em 1900, esquece a lista, olha para mim. Em 1900, num Reich alemão, vocês sabem o que é Reich? Reich quer dizer em alemão região, tá? Mas eles usam como sinônimo de império, tá? Se você vê os filmes nazistas, tem os Länder, né? Os Reich. O primeiro Reich, o terceiro Reich. Reich eram as pequenas regiões que eram administradas na Alemanha, mas ali era um pequeno império que funcionava. Num desses Reich, houve lá uma série de processos que levaram à necessidade da redação de um documento que regulamentasse a experimentação humana e a ação médica em relação ao ser humano. Tá bem? Porque antigamente, gente, não existia esse negócio de eu preciso fazer um procedimento no seu braço. Você deixa, vai acontecer isso e isso, talvez você sinta dor, o pós-cirúrgico vai ser assim. Não existia isso. Doutor, eu tô com pus aqui no braço, nem chamava de pus, né? Tô com um negócio aqui no braço. O cara pegava a lanceta, rasgava, você voltava para casa chorando, mas não tá doendo muito, eu não sabia que ele ia fazer isso. O problema é seu, entenderam? Não existia essa relação médico-paciente aos moldes do que nós temos hoje. Tranquilo? Se vocês lerem um livro chamado O Século dos Cirurgiões ou um outro chamado O Físico, vocês vão ver bem como funcionava a prática médica antigamente. Tá? Então, em 1900, por conta da experimentação em seres humanos, que já tinha ali algumas raízes, ela levou nessa experimentação em seres humanos, levou ao Ministério da Saúde da Prússia redigir um documento embrionário lá, determinando como os médicos deveriam agir diante de determinadas situações. Só que esse foi um documento que ficou restrito a um lugarzinho ali, não saiu dali. Ninguém consultava, ninguém foi atrás de saber o que eles deveriam fazer, não. Foi um documento restrito, tranquilo? Tanto que, 30 anos depois, houve o que nós chamamos, em 1930, de desastre de Lübeck. O desastre de Lübeck foi o seguinte. Estava naquele frenesi na era microbiológica. Né? A era microbiológica começou no final do século XIX, né? Com Robert Koch, com Louis Pasteur. Veio aquele boom da era microbiológica, descoberta de vacina, e nós agora descobrimos como é que a gente faz, porque nós sabemos que as doenças têm um agente infeccioso e a gente pode vacinar, então agora é o boom, vacinou contra a varíola, contra a raiva, e agora está na hora da gente descobrir a vacina contra a tuberculose. E aí, nesse lugarejo chamado Lübeck, eles decidiram arbitrariamente pegar 100 crianças e inocular o bacilo da tuberculose, BCG. Alguém sabe o que significa BCG? Bacilo de Calmette e Guerin. 2 pesquisadores que conseguiram inativar parcialmente o bacilo, replicando no meio de cultura, ele foi perdendo um pouco a virulência a ponto de poder ser inoculado na pessoa sem causar doença. Tá bem? Bacilo de Calmette e Guerin. Enfim, na aula de bacteriologia a gente aprende isso. Eles inocularam esse bacilo em crianças, só que o bacilo estava mal inativado. As crianças morreram, as 100 crianças. E aí eles olharam para os caras e falaram, e agora? Vocês mataram um bando de crianças. Eles olharam e falaram assim, sim, e daí? E isso gerou uma reação, já não local, uma reação nacional. Algo que chocou, matou criança, meu amigo. Entenderam? E aí, como resultado desse desastre de Lübeck, eu não coloquei aqui, mas já em 1931, o governo da Alemanha começou a trabalhar um documento que regesse as normas de experimentação. Tá? Mas esse documento ele não ganhou pujança mundial, nem mesmo nacional. Em 1941, o ministro do Interior da Alemanha, pela primeira vez, estabeleceu diretrizes para as novas terapêuticas e a pesquisa em seres humanos, determinando diretrizes. Por exemplo, para você fazer uma experimentação no ser humano, ele tem que estar de acordo.
Ele tem que dar o consentimento dele. Você tem que explicar os benefícios do que você está fazendo para que o paciente saiba tanto o que você está fazendo, como qual o benefício que ele vai ter e as consequências disso, negativas e positivas. Tá bem? Essa diretriz, ela determinava mais ou menos isso. Aí, meus amigos, veio o tempo de concepção da bioética em termos científicos. E a concepção aqui eu digo no sentido estrito mesmo da palavra, porque foi justamente o nazismo e a Segunda Guerra Mundial que foram o trampolim para que a bioética emergencialmente surgisse no mundo. Entenderam? Então, aqui de 1933 até mais ou menos 1945, se estendendo aí um pouco mais, e se a gente voltar um pouquinho mais para trás, a gente sabe que Hitler já permitia que os médicos fizessem algum tipo de experimentação. Nesse período aqui, onde reinou a eugenia de Hitler, era comum ele utilizar os médicos para implantar as políticas eugenistas e racistas dele. Entenderam? Ele arbitrariamente atribuía valor a uma determinada raça, a um determinado parâmetro fenotípico, não chamava assim, né? E ele dizia, quem não tiver esse padrão não é raça pura, não tem valor, não merece viver. Um aleijado, o que um aleijado pode oferecer para a gente? Se ele está aleijado, já houve sobre ele a influência de algo natural que descartou ele da sociedade. A gente está só aumentando o tempo dele de ineficácia nesse mundo. Joga ele da varanda. Não tem trabalho, gente. Não gasta nem bala. Entenderam? Não gasta nem bala. Bala a gente gasta com judeu. Vamos gastar, não sei o que joga não. Entenderam? Vocês estão fazendo assim, mas hoje em dia tem gente que pensa do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Disfarçadamente, às vezes a pessoa nem sabe que pensa assim, mas ela pensa exatamente desse jeito. Futuramente a gente vai conversar. Então, eu falei que eram 3 fatores, né? Eu não me lembro se eu coloquei os 3 assim com o número, tá? Não me lembro mesmo, que eu fui fazendo a aula assim meio da minha cabeça. Em 14 de julho de 1933, Hitler escreveu uma lei sobre a esterilização. Ou seja, vamos evitar que aqueles que não prestam se reproduzam. Igual a gente faz com cachorro de rua, mesma coisa. Entendeu? Não presta, vai ficar transmitindo um monte de doença, vai ficar dando custo, a gente esteriliza. Entendeu? Mesma política que aqui a gente faz com os cachorros. Só que os cachorros a gente trata com mais dignidade do que ele tratava as pessoas. Então ele criou o Tribunal de Saúde Hereditária, onde existe uma lei de esterilização para prevenção contra uma descendência hereditariamente doente. Bonito nome, né? Gente, disse não é bonito. Você cria uma lei de esterilização para prevenção contra uma descendência hereditariamente doente. Você olha e fala assim, eu concordo. A pessoa que é hereditariamente doente deve ser ruim mesmo. A pessoa não entende nem o que está falando. Só que isso quer dizer o seguinte, traduzindo isso aqui, ele estava querendo dizer o seguinte, todo mundo que não é no padrão que ele gostaria que se reproduzisse, no padrão alemão, vai ser esterilizado. Esse foi o primeiro passinho, né, que ele deu legalmente, porque era o mais suave, era o aparentemente menos invasivo, menos agressivo. Depois ele partiu para a matança mesmo, mas vamos continuar. Primeiro foi esse tribunal, depois foi a lei da cidadania do Reich, para a proteção do sangue e da honra alemães. É a proteção. Você não está matando os outros, você está protegendo os alemães. Gente, presta atenção nesses detalhes que eu estou dizendo para vocês, porque a história se repete. Tá? Em outras aulas eu vou lembrar isso aqui e vocês vão falar assim, caraca, Renato, a história ela se repete. Para a proteção do sangue e da honra dos alemães foi criada a lei da cidadania do Reich. Vamos proteger o nosso povo, proteger a nossa nação. Não vamos deixar que aqueles que podem incomodar sobrevivam. Entenderam? Guardem isso.
Essa lei era relativa, sobretudo, a populações judias e ciganas, mas aqui, gente, pode colocar homossexual, tá bem? Negros e outros tipos de descendência, pessoas que eram consideradas de cidadãos de segunda linha. E a interdição de casamento entre pessoas de raças diferentes. Entendeu? Como se a pessoa tivesse que ter pedigree. Entenderam? O raciocínio é mais ou menos esse. Tá rindo? Eles tinham uma fábrica de bebês alemães, Sim. usavam só. Exatamente. As mulheres, padrão. Exatamente. Perfeitamente. A segunda, uma circular de outubro de 1939 sobre a eutanásia. Vejam o caminhar das coisas. Primeiro foi uma lei de esterilização, aí você passa por uma cirurgia, você tem ali todo um acesso fácil a uma saúde reprodutiva para que você não tenha mais filho, ou seja, de saúde não tem nada. Entenderam? Então, essa circular de outubro de 1939 sobre a eutanásia, ela regia que deveria ser feita a eutanásia de doentes considerados incuráveis, e se a gente lê essa circular, lá está escrito o seguinte: vidas que não valiam a pena ser vividas. Entendeu? Nasceu uma criança com síndrome de Down, que não tinha esse nome, né? A pessoa é visualmente diferente, comportamentalmente diferente, não merece ser vivida. Não vai valer o que isso aí? O que ela vai gerar de lucro para a gente? Qual é a potencial de trabalho que ela tem? Qual é a capacidade de se relacionar que ela tem? Só isso dá trabalho. Né? Como é que ela vai lutar no exército? Mata! Vamos ter outro no lugar dele, mais saudável, mais eficiente e mais produtivo para a nossa nação. Afinal, a gente precisa dominar o mundo. Entenderam? Então, a eutanásia de doentes considerados incuráveis, todo mundo sabe que é eutanásia, né, gente? É a boa morte, né? Que de boa não tem nada. Com injeção de morfina e escopolamina, ou, que dava menos trabalho, sufocamento nas famosas Gaskammer, câmara de gás. Tá? Tudo isso, por que eu estou contando essa historinha? Porque tudo isso aqui, gente, era decidido, assinado, regulamentado, investigado por médicos. Era o médico que definia fenotipicamente, biologicamente, os padrões que se enquadravam ou não naquilo que Hitler desejava. Entenderam? Tudo isso foram os médicos por trás. E aí, finalmente, veio o tiro de misericórdia, né? Começou com a esterilização, depois da injeção de escopolamina com morfina, bota na câmara de gás, mas em 1941, aí veio o tiro de misericórdia. Aí veio o escancarar do negócio, que foram a criação dos campos de extermínio, que eram organizados e controlados pelos mesmos responsáveis pelos programas de eutanásia. Quem eram? Os médicos. Por trás disso estavam os médicos. Entenderam? Lembra lá do comecinho da aula? A ciência médica está a serviço de quem? Pode parecer óbvio, mas a história não é condizente com esse óbvio. Tranquilo? Tem gente que nega até hoje, né, a existência dos campos de concentração, nunca visitaram Auschwitz, senão elas entenderiam que não é bem por aí. Então, meus queridos, aqui algumas imagens, né, da ação dos médicos fazendo a seleção de quem deveria viver e quem deveria morrer. Né? Houve uma intensa participação dos médicos no planejamento experimental e na execução de práticas eugênicas. Para quê? Para garantir a legitimidade científica e moral. Se você coloca um médico fazendo uma coisa, você diz, médico, tem um médico lá fazendo isso. Como hoje em dia, tem gente que levanta a voz e fala, mas isso aqui é resultado científico. O que tem de resultado científico por aí que é burlado, falsificado? Aqui, gente, tem muito. A gente não pode usar o adjetivo científico como se isso desse para o estudo, para a pesquisa, uma infalibilidade. Não existe isso. Não, mas isso aqui é pesquisa científica. Sim, existe um monte de pesquisa científica por aí que foi inventada.
Não teve um pesquisador oriental que disse que clonou um ser humano? Pegaram o protocolo dele, foram lá atrás, o cara mentiu, ele inventou todos os resultados. Mas quando saiu na Nature, assim, abalou o mundo. Todos os cometas desviaram, o cara descobriu a clonagem humana. Mentira. Entenderam? Ah, mas tinha médico para garantir a legitimidade científica. O médico garante a legitimidade científica se ele for honesto. Se ele for imoral, se ele for incompetente, se ele for... Enfim, eu não vou descer não, senão eu fico um pouco irritado. É porque eu ia citar um determinado médico, mas ainda não chegou a hora. Os recursos públicos destinados às pesquisas de doenças provocadas em indivíduos para que elas pudessem ser investigadas. Ou seja, houve um aporte do governo em vista da seleção de quem ia viver e de quem ia morrer. Além de ter médico trabalhando, o governo financiava a morte. Entenderam? Tá aqui, ó. Pessoa medindo o diâmetro aqui, nasal. Esse camarada aqui, ele é médico. Ele é cientista, ele é um cara que estudou para fazer o bem. Entenderam? E aí, gente, a gente não pode nem muito condenar, às vezes, a pessoa, porque às vezes ele estava tão manipulado por uma mentalidade que a gente não sabe nem que grau de liberdade ele tinha para fazer isso. Tá bem? Porque a liberdade, ela é um conceito que parte da premissa de que você está livre para fazer algo. E às vezes você não está. Você pega, por exemplo, um usuário de crack. O cara que é usuário de crack há 2, 3 anos, quando você olha ele usando crack, às vezes você não pode nem condenar o cara, ele já não é mais livre para usar crack. Ele já usa porque ele está totalmente dependente daquilo. Entende? A mesma coisa um médico. Às vezes o cara está fazendo isso aqui porque conscientemente ele acha que aquilo é um verdadeiro bem. Entenderam? Por isso que o nosso juízo crítico sobre isso é muito perigoso. É óbvio que eu acho ele um crápula. Mas isso não me dá o direito de julgá-lo, como depois ele foi julgado num tribunal médico. Tá bem? Toda essa... todo esse holocausto, né? Vou usar a palavra correta. Ele gerou uma reação mundial para que esses médicos fossem punidos, porque aquilo era um mau exemplo para a medicina. Todo mundo que é mau exemplo para a sociedade tem que ser punido para aprender, é igual criança. Né? O Estado proíbe pai de dar palmada em criança porque ele quer ser o herói. Só que o herói é o pai que ensina. Entenderam? Você não pode tocar no seu filho. Quem é que pode tocar no meu filho? O Estado? Não, quem dá educação sou eu. Então, todo mundo que é malfeitor e comete um crime, precisa aprender que um crime ele é um mal que a pessoa faz a ela mesma, mas também aos outros. E isso precisa ser punido. Essa é a pedagogia da vida. Não é assim? A gente não vive, não somos anjos, todo mundo perfeito. Então, quando a gente vê uma pessoa que é mau exemplo, ela precisa ser punida profissionalmente para que ela sirva de bom exemplo para que os outros não façam a mesma coisa que ela fez. Então criou-se o famoso Tribunal Internacional de Nuremberg. Isso é importante. Estou logo dizendo. Se vocês querem futuramente ser articulados nas argumentações a favor da vida, tenham o Tribunal de Nuremberg e o Código de Nuremberg na cabeça. É algo que vocês vão saber se está assim. Os médicos nazistas foram condenados pelo Tribunal de Nuremberg e criou-se o Código de Nuremberg. Isso é bacana vocês saberem. Tá bem? Não é cultura inútil. Tranquilo? Esse Tribunal Internacional de Nuremberg julgou todos os médicos que ainda estavam vivos e foram acusados de praticarem a eugenia nazista. Alguns, poucos, se eu não me engano, não tenho os números na minha cabeça, eu tenho no computador, mas eu não lembro realmente. Talvez eu até tenha colocado ali, não me lembro mesmo. Na aula, porque eu não me lembro se eu coloquei. Se eu não me engano, foram 12 condenados à morte. 3 foram... Acho que foram 3 que foram inocentados, né? E um outro número lá que foram presos. Tá bem? Então houve esse tribunal, só que esse tribunal ele não serviu somente para julgar os médicos, ele serviu também
para gerar na sociedade a necessidade de regulamentar a prática médica de uma maneira mais profunda e mais ética. Entenderam? Isso fez com que nascesse o Código de Nuremberg. O que é o Código de Nuremberg? Nasceu lá em 1947, foi quando ele foi redigido. Ele trouxe algumas regras para a prática médica e para a prática de pesquisa. Tá bem? Ele é a primeira referência mais forte que nós temos das regras, dos princípios bioéticos. Tá bem? Por isso que eu falei que é importante vocês saberem que ele existe. Então, lá ele regulamenta o consentimento informado, que é absolutamente essencial. O que é o consentimento informado? Olha, eu vou aqui coletar o seu sangue para que eu investigue se você tem anemia falciforme. Nós estamos fazendo uma avaliação aqui na população, sabendo quem tem anemia falciforme. O senhor permite? Ah, eu permito sim, meu querido. Quanto você vai tirar de sangue? Não, vou tirar uma seringuinha. Não, beleza, vai doer? Vai doer só a picada. Ah, então beleza. E depois os resultados? Não, os resultados a gente vai... Entenderam? Se é uma pesquisa, a pessoa tem o direito de saber o que vai acontecer com ela, os benefícios que ela vai ter e do que se trata a pesquisa. Tá? Se ela está sendo atendida dentro do hospital, o camarada chegou lá quase morrendo, aí o médico vem com a seringa. Você vai fazer o quê? Não. Entendeu? Aí é um pouco diferente. Então, o consentimento informado é absolutamente essencial. Eu vou falar disso que eu citei agora em outras aulas, tá bem, gente? Os pesquisadores qualificados, eles devem utilizar os desenhos de pesquisa apropriado, ou seja, o que é um desenho da pesquisa? A que a pesquisa se propõe? Quais são os resultados esperados? Qual é a metodologia? O que se espera de benefício? Isso é um desenho de uma pesquisa, tá bem? Não é testar por testar. É justamente esse desenho da pesquisa que permite aos comitês de ética saber se aquela pesquisa é ou não ética. Entenderam? Hoje em dia, quando eu vou fazer uma pesquisa junto com os meus colegas, a gente manda para o comitê de ética avaliar. Ele olha o desenho da pesquisa, o projeto que a gente chama, né? E ele fala, não, pô, isso aqui... vai haver que um malefício, vai ter que tirar sangue da criança, mas o benefício é muito maior. Pode fazer. Não, isso aqui que vocês vão fazer é agressivo demais e os benefícios não são condizentes com os malefícios. Está condenada essa pesquisa. Entenderam? É assim que se faz. Então, existe a necessidade dessa relação risco-benefício, que precisa ser sempre mais benéfica do que maléfica, obviamente. E o paciente deve estar livre para decidir a qualquer momento. Não, agora eu quero sair. Não quero mais. Mas olha, daqui a um mês a gente vai ter resultados que vão mudar o mundo. Eu quero sair, sou livre. Entendeu? Isso o Código de Nuremberg impôs. Estão acompanhando isso, gente? Isso perdura até hoje. Até hoje, isso tudo aí perdura dentro das nossas regras de comitê de ética. Algumas outras declarações e normas importantes. Eu sei que está ficando meio chato, mas é necessário, tá? Prometo que já está acabando. A Declaração de Helsinki, de 1964. Ela foi a primeira a padronizar mundialmente a pesquisa biomédica. Tá bem? Ela declara... Aqui eu botei só as diferenças, tá, gente? Do Código de Nuremberg para ela. Não vou ficar repetindo o que já estava no Código. O bem-estar do sujeito deve ter precedência sobre os interesses da ciência e da sociedade. Entenderam? O bem-estar do sujeito é a mola mestra da pesquisa. Se o bem-estar do sujeito está garantido e ele é maior do que o risco que ele vai correr, do malefício que ele vai sofrer, a pesquisa tem prioridade de ser conduzida. Ela pode ser executada. O consentimento não é verbal. Ele precisa ser escrito, assinado. Porque eu posso pegar você ou agir com você por pressão. Eu sou médico, mas você é meu funcionário. E eu preciso do seu sangue. E aí eu chego para você e falo assim, eu preciso do seu sangue. O cara vai falar o quê? Não quero não. O senhor vai me demitir?
Não, pode tirar, filho, não pergunta nem para que é. Agora, quando você dá, ou então o médico diz que a pessoa teve o consentimento de fazer aquilo, a pessoa depois está em coma e não tem como confirmar. E o médico, não, ele deu consentimento. Tá bem? Então tem que ser por escrito, assinado, como até hoje é. Proceder com cautela se o participante possui relacionamento de dependência com o pesquisador. Entenderam? Se é funcionário, se é filho, se é esposa, se é vizinho, se é amigo, se é sócio, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque esse relacionamento de dependência, como eu falei para vocês, do funcionário com o patrão. O cara está coagido, ele está ali não livre, entendem? Então não é livre, né? O cara está acuado. Utilização limitada de placebo, todo mundo sabe o que é placebo. Quem me dá um exemplo? Comprimido de farinha, muito bem. Então eu pego aqui a Luana e o Nicolas, e aí eu falo assim, Luana, eu vou dar para você um remédio. Você está com dor de cabeça? Tô. Nicolas, está com dor de cabeça? Tô. Pois eu vou dar 2 remédios diferentes para vocês e vou ver qual que faz o melhor efeito. E aí eu pego uma terceira pessoa, pode ser o Felipe, que fica aqui do lado. Tá com dor de cabeça, Felipe? Tô. Eu não vou te dar remédio nenhum, para você ser o controle do experimento. Luana, toma aqui esse comprimido. Ele se chama paracetamol. Toma aqui, Nicolas, esse comprimido, ele se chama Doril. E o Felipe fica lá morrendo de dor de cabeça. Só que, na verdade, eu dei o Doril para o Nicolas, mas eu dei farinha de osso para a Luana, entenderam? Eu dei para a Luana asa de barata ralada. E aí ela toma... Hã? Não, sogro, ele sente dor de cabeça direto e aí a esposa dele dá aquela balinha, um confete, Sei. e fala pra ele não morder, porque ele chocolate. Ele engole a dor de cabeça. Passa, exatamente. Efeito placebo à base de confete. Pois é. E aí ela fala assim, nossa, tomei o remédio. E o Nicolas fala, tomei o remédio. O placebo é exatamente isso. É você não dar para a pessoa o medicamento ou não fazer com ela o experimento em si, mas para que ela reaja como se estivesse sendo submetida ao experimento. Para você ver qual é a reação que ela tem, e a gente chama isso de efeito placebo. É impressionante o efeito placebo, gente. É impressionante. Tem gente que é curado do câncer, efeito placebo. Você acabou de tomar uma vacina para curar do câncer. Já tô bom, pode levantar, vamos jogar bola. A pessoa já fica boa. Entendeu? Existe o efeito placebo. Isso é uma prova muito importante de que as nossas emoções, o nosso bem-estar, os nossos relacionamentos, a nossa vida afetiva, ela interfere muito no nosso sistema imune, ela interfere muito na forma como nós lidamos com as doenças, tá? Então, aqui, a declaração de Helsinki, ela limita a utilização de placebo, porque, na verdade, um placebo você não está tratando a pessoa, entenderam? Você está enganando a pessoa para ver qual é o efeito que aquilo tem. E maior acesso das pessoas aos benefícios. Porque o que mais acontece hoje em dia, isso ainda acontece, a pessoa se submete a uma pesquisa e a pesquisa fica tão restrita ao campo laboratorial, ao campo científico, à comunidade científica, ela vai para a revista, ela estuda uma molécula da molécula, da molécula, da molécula, da molécula, da molécula e não chega no paciente que continua morrendo. Entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que a pesquisa precisa atingir aquele que tem que ser realmente beneficiado por ela. Tranquilo? Pois bem, diante de tudo isso, ainda não tinha nascido a bioética. Existia ali um conjunto de normas e leis e regimentos e necessidades e regulamentações, porém, ainda não tinha sido cunhado esse termo bioética. Não existia esse negócio de bioética. Como assim bioética? Ou é ética ou é bio. Ou a gente cuida da vida ou a gente fica pensando em ética. Entenderam? Até o nosso amigo
Van Rensselaer Potter, não é o Harry Potter, ele, olhando para esse cenário, ele estava vendo o seguinte: as ciências médicas caminhavam para um lado, depois vocês leem lá. As ciências médicas caminhando para um lado, avançadíssimo, e novas técnicas surgindo, e os antibióticos bombando, e as novas técnicas de diagnóstico por imagem, e o campo da genética crescendo. E a vida humana enquanto valor, o ser humano em si, descartado. E aqui, o progresso, a técnica, e nós precisamos avançar. E nem sempre os benefícios chegavam até os seres humanos, ao contrário, muitas vezes eles eram manipulados para se obter resultados, entenderam? Então, o nosso amigo Potter, em 1971, ele observou esse fenômeno. E ele entendeu o seguinte: gente, não dá para manter esse ritmo. É como se você tivesse um barco andando para a esquerda, um barco andando para a direita, uma pessoa com a perna em cada um. Ou ele pula para um barco, ou ele pula para o outro, ou ele cai dentro da água. Então ele disse o seguinte: a bioética é a ciência da sobrevivência humana. Ou a gente cuida da sobrevivência humana, ou a gente vai ver a ciência avançando e daqui a uns anos não vai ter de quem cuidar. Entenderam? Tornando-se uma ponte entre a ciência biológica e a ética. Entenderam o que é a bioética? Ela é essa ponte que vai unir aquilo que é possível e que deve ser feito com aquilo que é possível e que se deseja ser feito. Ela une essas duas realidades. Então a bioética, o que ela é? Você começa a atravessar essa ponte e a pensar na pessoa a partir do que é ético, a partir daquilo que é correto ser feito. Entenderam? O nosso amigo Potter aqui, ele não criou a ciência da bioética. É bom que vocês entendam isso. Ele disse que era necessário a gente ter algo que criasse essa ponte, entenderam? Ele criou esse conceito. Ele não criou a disciplina de bioética. Ele não criou a ciência bioética. Foi um outro camarada chamado Hellegers. Eu não coloquei aqui, tá? Foi erro meu, eu devia ter incluído um slide aqui com o Helleger, mas não tem problema, tá? Estou citando aqui o Helleger. Ele sim criou a ciência, regulamentou, ele deu nome a ela, ele atribuiu a ela os elementos que ela precisava ter para que ela fosse realmente uma ciência, o que se precisava estudar, quais as outras ciências que iam contribuir para que ela realmente valorizasse o ser humano. É aí que entra. A bioética ela tem contribuição da filosofia, tem contribuição do direito, tá? Tanto que hoje em dia existe o biodireito, sabiam disso? Existe o biodireito hoje em dia, famosíssimo, biodireito. É o campo do direito que cuida da vida. Então, o direito, a teologia, a filosofia, as ciências médicas como um todo, todas essas disciplinas contribuem para que a bioética seja uma ciência. Tá bem? Então ele disse, né, o nosso amigo Potter: se existem duas culturas que parecem incapazes de dialogar, ou seja, as ciências e as humanidades, e se isso se apresenta como uma razão pela qual o futuro se apresenta duvidoso, então possivelmente poderíamos construir uma ponte para o futuro. Entenderam? Construindo a bioética como uma ponte entre as duas culturas. Essa frase dele é aquelas frases de quadro, né? Aquela frase famosa. Um dia Van Potter disse isso. A bioética deve ser uma ponte. Esse termo, ele é clássico. Tá bem? É aqueles termos de quadro que você entra lá em Oxford e tá lá a foto do cara com aquele... Essa frase dele, essa frase famosa. Tá bem? Acabou ainda não. A gente vai assistir esse filme, tá bem? A gente vai assistir esse filme, Miss Ever Boys, provavelmente daqui a 1 ou 2 aulas eu vou colocar pra gente ver, tá? É um filme bacana de assistir, assim, meio duro, mas importante, porque em 1972
houve esse caso de Tuskegee, lá nos Estados Unidos. Durante o período de 1932 a 1972, 400 homens portadores de sífilis latente foram acompanhados e não tratados em vista do conhecimento da doença. Tá? Eles eram homens, a maioria deles negros, não sei se a maioria ou se todos. Eles foram simplesmente acompanhados para os médicos verem como a sífilis se comporta. Olha aqui o arco de tempo, gente. 40 anos, 400 homens sendo acompanhados. Uns ficavam bons, outros evoluíam para os terceiros estágios da sífilis e ficavam sem movimento. Tá bem? No filme vocês vão ver bem, tá? Porque o filme é bacana. E o filme, por isso que eu não passo ele logo de cara, porque ele traz conceitos de bioética que vocês primeiro precisam aprender para depois ver no filme e falar, caramba, tá? Porque tem uma enfermeira nesse filme que a postura dela é fantástica em relação às normas de bioética, tá? Aos princípios de bioética. Por fim, eu falei do Código de Nuremberg, da Declaração de Helsinki, tá? Lembrem-se de tudo isso. E existe o relatório de Belmonte. É bom porque são 3 nomes diferentes. É Código, Declaração e Relatório. Tá? Renato, você então vai cobrar isso na prova? Não garanto que eu vá cobrar na prova, mas garanto que vocês precisam saber que isso é importante. Ele apresenta os princípios éticos considerados básicos e que deveriam nortear a pesquisa biomédica com seres humanos. Por exemplo, o princípio do respeito às pessoas, que existe até hoje. Pela primeira vez se aborda o princípio da beneficência. O que é beneficência? É você fazer o bem independente de quem. Ah, não, esse vizinho aí ele é muito chato. Esse vizinho aí, o cachorro faz cocô na minha varanda, minha calçada. E aí, por conta disso, quando é necessário você fazer o bem à pessoa, você não faz. Isso está errado. A beneficência é você fazer o bem de olho fechado. A beneficência é o princípio típico de quem sabe olhar para a vida enquanto um valor absoluto, como a gente vai falar em outras aulas. Tá bem? É diferente de benevolência. O que é benevolência? É você querer fazer o bem e não simplesmente fazer a todo custo. É a benevolência. Eu quero fazer o bem. E é diferente da benemerência. Chato, né? A benemerência é você merecer o bem. Tá? Renato, é chato. Gente, não é chato. Eu estou ensinando para vocês. Tá? Se eu estou ensinando, um dia eu aprendi e acho importante vocês saberem. E nesse relatório de Belmonte também vem tratando do princípio da justiça. Tá? Esse princípio ele é complicado. Porque a justiça, meu amigo, cada um tem a sua, e aí vira uma briga de foice, aí vale o que eu digo. Não, o princípio da justiça ele é muito bem definido e a gente vai ver numa aula específica sobre ele. Tranquilo? Uma coisa que eu não falei para vocês é o seguinte. Assim, não disse completamente, né? Existem, queridos, várias bioéticas. Ih, Renato, agora vou dar a notícia ruim. Não. Existem várias bioéticas, por quê? Existem vários campos de visão sobre o homem. Por exemplo, existe a bioética principialista, que é uma bioética que parte de certos princípios e trata o homem exclusivamente a partir daqueles princípios, como o princípio da beneficência, por exemplo. Eu tenho que agir bem com todo mundo, isso é um princípio. Acabou-se. Existe o princípio da não maleficência, não fazer o mal à pessoa. Eu boto aquele princípio embaixo do braço, eu não vou fazer mal, eu não vou fazer mal, eu não vou fazer mal. Beleza, aí o cara é diabético e precisa amputar a perna. Amputar a perna é um mal ou é um bem? Vocês estão entendendo que é conflitivo? Mas existe a bioética principialista, que inclusive é a base do que eu vou ensinar para vocês. Eu vou misturar um pouco algumas abordagens bioéticas. Eu misturo mesmo, tá? Existe, por exemplo, a bioética humanista, feminista, personalista, que é a bioética que eu mais gosto.
né? A bioética que trata da pessoa, daquele momento, daquela realidade, daquela circunstância, segundo o que ela é. Eu não pego uma cartilha para dizer o que a pessoa é e o que ela merece. Eu parto dela para determinar para ela aquilo que ela necessita, enquanto um valor que eu trago. Entenderam? Então, eu vou juntar um pouco a bioética personalista com a principialista. Aí eu crio uma renatista, vargista, que eu acho bacana. Tá bem? Enfim. Não sei se acabou. Não. Olha que beleza, mais um. Esse aí, gente, os Estados Unidos se meteu, né? Assim, houve um massacre lá, aqui o caso de Tuskegee, aí os Estados Unidos se meteu. Quando os Estados Unidos se metem, vira regra mundial. Tanto que, tá aqui, Código de Regulamentos Federais dos Estados Unidos, regra geral. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aquilo que os Estados Unidos determinam, geralmente existe ali, ele é pau-mandado da ONU, né? E a ONU, gente, ela tem alguns conceitos de direitos humanos que não tem nada de direito nem nada de humano. Então, ao longo das aulas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Renata agora está querendo peitar a ONU. Eu não quero peitar ninguém, porque eu creio numa verdade que a ONU nem sempre é condizente com ela e eu defendo o que eu acredito, só isso. Então, esse Código de Regulamentos Federais dos Estados Unidos, eles se tornaram meio que a regra geral da bioética, tá? Dos princípios bioéticos. Então, essa regra geral, ela requer a aprovação prévia das pesquisas por um comitê de ética, que é bem próprio do que a gente vê hoje em dia, o consentimento informado por escrito e documentação comprobatória, recrutamento equitativo de participantes na pesquisa, proteção especial para grupos vulneráveis, acompanhamento contínuo das pessoas aprovadas, das pesquisas aprovadas, Tá? Então, existe esse regulamento. Em 1993, o Conselho de Organizações Internacionais de Ciências Médicas elaborou e divulgou as diretrizes éticas internacionais para a pesquisa biomédica envolvendo sujeitos humanos. Tá? Existe esse documento, todos eles são acessíveis, tá? Onde ele trata também do consentimento informado, pesquisa nos países em desenvolvimento, proteção das populações vulneráveis, compartilhamento de responsabilidades e benefícios e o papel desempenhado pelos comitês de ética. Bem parecido com o anterior, não vou ficar me detendo nisso. Vamos lá. O rápido aumento na quantidade de pesquisas com participantes humanos conduzida nestes países tem exposto ainda mais a necessidade de regulamentos locais e mecanismos que promovam a sua sustentabilidade. Em todos os países do mundo onde as pesquisas são realizadas, está sendo exigido, atenção, saiu daquele âmbito americano para ser capilarizado em cada país, tá bem? Então, nos diversos países está sendo exigido o desenvolvimento de regulamentações nacionais relacionadas à ética em pesquisa envolvendo seres humanos. Por exemplo, se você olha o Código de Direitos Humanos, lá está escrito que todo ser humano tem direito a ter a vida dele protegida. Ponto final. Aí você vai pegar o Código de Ética do Conselho Federal de Medicina. Eles acabaram de dizer que por eles pode aprovar uma lei onde você pode abortar a criança até 12 semanas. Entendeu? É algo local. Isso não quer dizer que na Colômbia vai ser lei. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Vamos lá. Estabelecimento de uma infraestrutura capaz de supervisionar tais pesquisas. Enfim, eu achei que tinha mais um slide, não tem problema. Então, meus queridos, essa é a história da bioética, que ela não acaba por aí, tá bem? Assim, ela vem se desenvolvendo enquanto ciência. Por exemplo, eu não coloquei aí as consequências, por exemplo, de ter nascido o primeiro bebê de proveta. Eu podia ter entrado também nesse assunto e visto que hoje em dia a bioética precisa se adaptar a cada nova realidade que aparece. Por exemplo, o projeto Genoma decodificou o código genético humano. Agora você tem como saber aonde está o gene que determina que você vai ser narigudo. Aonde está o gene que determina que você vai ter uma musculatura mais ou menos desenvolvida, que você vai ser careca, que vai ter olho preto, que vai ter olho preto não, né, castanho, que vai ter cabelo preto,
que vai ser loura. Tem lá Então, a ciência progride, a bioética tem que acompanhar, tem que ir criando ponte, para que esse progresso não agrida o ser humano. Entenderam? Tranquilo.